Vai começar o 34º Festival da Jabuticaba, edição 2020. No episódio de hoje, nós vamos receber a produtora Lázara com os produtos Menina dos Olhos. Tudo jóia, Lázara? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Conta pra gente como é que surgiu a marca Menina dos Olhos. Essa marca Menina dos Olhos surgiu desde o primeiro festival, que eu faço parte, né? Sou uma das sócias fundadoras. E então uma colega minha pediu que ela fizesse um desenho, eu falei como que eu gostaria que fosse, e veio o nome Menina dos Olhos. Por quê? A menina dos olhos de todo mundo, né? E assim ela projetou um desenho e nós trabalhamos em cima da marca dos produtos. E como é que surgiu essa ideia de produzir derivado de jabuticaba? Nós, no primeiro ano do festival, eu fui chamada na prefeitura pelo prefeito da época e a secretária, e eles falaram que gostariam que divulgassem a nossa cidade através do produto da jabuticaba. Então nós nos reunimos e eu comecei a fazer, né, vinho, licor, suco e outras coisas foram surgindo no decorrer dos anos que foram seguindo. Tô vendo que tem um monte de coisa gostosa aqui. Tem. Quantos produtos você tem? Olha, eu tenho mais de 20 produtos de jabuticaba, entre vinho, licor, o doce, tem o doce de barra, tem o doce de colher, né? E a gente faz quitandas, bolos, pães, strudel, bombons, uma série de coisas que vai surgindo. Pode contar dos produtos que você trouxe. Então eu trouxe vários produtos. Tem vinagre, vinho, a pinga curtida na jabuticaba, a compota e a conserva. E dentre os produtos que eu tenho, eu faço um bombom, que eu comecei a fazer de uma maneira e hoje eu trabalho completamente diferente. O bombom tá aí? O bombom está. Aqui nós temos o bombom. E qual que é a importância do festival para você? A importância do festival é divulgar a nossa cidade, primeiramente, um produto que é nato de Sabará também, né? E o orgulho de fazer parte da cidade de Sabará e divulgar esses produtos com o que a gente tem. E a maneira da gente ser conhecida. E a gente vai passando os produtos e a cidade da gente também vai ficando conhecida. E quem quiser esses produtos, onde é que encontra? Esses produtos eu vendo em minha casa, lá no bairro Esplanada, na rua São Geraldo, número 27, em Sabará. E quando a gente participa de festival também fora da cidade de Sabará, a gente leva os produtos também para comercializar. Então tá bom. Nós vamos receber hoje o chefe Afonso Bicalho, que vai fazer um prato com seus produtos, né? Ok. Vamos para lá receber ele? Ok, será uma honra. Agora a gente está aqui na Estação As Prodejos e vamos receber o Afonso Bicalho para cozinhar com a gente. Seja bem-vindo, Afonso. Bom dia, Lu, tudo bem? Bom dia, Lázara. Bom dia, Afonso. Tudo bem? É um prazer estar aqui, viu, gente? O prazer é todo nosso. Afonso, trouxemos um presentinho para você. Gostaríamos que você fez. Obrigado. Deixa eu ver quanta coisa bonita. Isso aqui é um avental do evento? Isso que a gente gostaria que você utilizasse para cozinhar. Com todo prazer. Te Você me ajuda aqui, Lu? Fica à vontade. Obrigado, viu? Vai ser um prazer cozinhar com seus produtos. Vamos ver o que a gente faz de bagunça aqui. Espero que saia coisa deliciosa daí. Pode ter certeza. Obrigada, Afonso. Obrigado a você, gente. Então, pessoal, bom, agora que está todo mundo devidamente afastado, eu vou até tirar a máscara aqui para facilitar a nossa comunicação, tá? E dizer que nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança, né, com relação ao Covid, mas estamos num lugar aberto também, um lugar muito bonito. Nós estamos aqui no Arraial Velho, muita natureza, muito ar puro. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, hoje nós vamos preparar um carré de cordeiro
em crosta aromática. Nós vamos usar jabuticaba e algumas ervas para fazer essa crosta, tá? E vamos usar como guarnição um musseline de 3 batatas um pouquinho diferente. E a ideia dessa receita é exatamente trazer para vocês ingredientes comuns do nosso dia a dia, né? Eu digo isso por causa das batatas, que são a batata inglesa, a batata doce e a baroa, né? Que nós vamos utilizar hoje, são comuns do nosso dia a dia, feitas de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos cozinhar esse musseline com um caramelo e com suco de laranja, e aí é esse toquezinho diferente que nós queremos trazer. E o carré de cordeiro, na verdade, nós vamos utilizá-lo, mas ele pode ser substituído por costelinha ou algum outro tipo de carne bovina que a gente tenha sempre à mão, tá? Como produtos da Menina dos Olhos, nós vamos usar hoje, então, o vinho de jabuticaba, a compota de jabuticaba, a geleia de jabuticaba. Nós usamos até a compota e a geleia para bater e fizemos um creminho dela, que nós vamos usar como base para fazer essa crosta no nosso carré, tá? Como se fosse grudezinho para a gente usar a nossa crosta. E também vamos fazer um molho de jabuticaba com shimeji, feito na manteiga, bem rapidinho, puxado na frigideira, para completar o nosso molho, completar a nossa guarnição, tá? Então nós vamos usar 2 proteínas, tanto o carré quanto o shimeji, e vamos fazer essa brincadeira aí, ok? Vamos lá então, gente. Nós vamos começar temperando o nosso carré, tá? E como a gente quer ressaltar o sabor dos ingredientes de jabuticaba aqui da Menina dos Olhos, nós vamos usar simplesmente sal fino e pimenta do reino. E isso aqui, na verdade, é um salzinho que eu faço com algumas ervas desidratadas, que eu bato todas, moo todas à mão, né? E crio esse salzinho já temperado, mas que é bem básico mesmo, tá? Porque ele serve para carnes bovinas e carnes de frango, menos para peixe, porque peixe tem alguns temperos que são especiais, né? Que a gente pode dizer assim. Então vamos polvilhar um pouquinho de sal fino aqui. A gente usa a mão bem em cima para que a gente consiga atingir uma maior área de absorção da carne, né? E distribuir melhor o sal. Vamos usar um pouquinho de vinho de jabuticaba aqui para deixar marinando. Vamos massagear um pouquinho essa carne. Aqui nós temos 2 peças de carré. Vou mostrar para vocês. O que eu fiz com uma aqui? Eu limpei os ossinhos, raspei os ossinhos com a faquinha, tá? Todos os ossinhos dessa aqui. E essa aqui eu não limpei. Eu quero mostrar para vocês a diferença que faz na apresentação do prato quando a gente faz um trabalho de limpeza dos ossinhos e quando a gente não faz, tá? Depois que a carne assa, ela fica... Aqui a gente não faz a limpeza, ela acaba ficando residuzinho de carne. Não que isso interfira no sabor, né? Mas interfere diretamente no visual. E quando a gente trabalha com comida, a gente come com os olhos. Então é muito importante a gente trabalhar sempre o ingrediente da melhor forma possível, né? Vamos deixar marinando aqui um pouquinho. E vamos começar a fazer o nosso musseline. Deixa eu só pegar uma toalhinha de papel aqui. Vamos começar a fazer o nosso musseline de 3 batatas. Igual eu falei para vocês, nós vamos usar a batata baroa, a batata inglesa e a batata doce, né? Aqui nós temos cerca de 200 gramas de cada. E voltando ao que eu disse sobre visual do prato, né? Como a gente vai fazer um musseline, que nada mais é do que um purê de batatas, né? Mais fininho, a gente chama de musseline quando ele tem uma textura mais fina. A gente pode deixar ele mais grosso e chamar de purê rústico, pode amassar no garfo e chamar de purê, né? Mas quando a gente bate ele com o mixer e traz para ele essa textura fininha, a gente chama de musseline, tá? Então, ó, batata inglesa vai para a frigideira. E o que eu estava voltando ao que eu estava falando, como a gente vai bater essas batatas, não é importante que elas tenham padrão de corte, tá? É importante que elas tenham um padrão proporcional de tamanho, para que elas sejam cozidas de forma igual. Mas o corte não vai influir muito, porque nós vamos batê-la depois, ok?
Então, batata baroa. Bora para a frigideira também. Quando a gente corta de forma uniforme, eles cozinham juntos e terminam seu cozimento juntos, né? Se eu coloco pedaços diferentes, cada uma vai ter seu tempo. E as batatas, elas se parecem, apesar de ter um pouquinho de diferença de textura, elas se parecem em seu tempo de cozimento sim. Agora a batata doce. Eu deixei, não sei se vocês perceberam aqui, as batatas em água, né? Porque elas oxidam, escurecem. Então sempre que a gente vai cortar uma batata, é bom a gente deixá-la em água até começar o seu preparo, tá? Nós vamos colocar aqui na nossa frigideira um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo. Isso também é outro toquezinho que eu tenho para dar para vocês, que quando a gente cozinha em pouca água, a gente não perde para a água o sabor daquele ingrediente, tá? Se a gente termina o cozimento dessas batatas sem água nenhuma, todo o sabor da batata está ali presente nela ainda, tá? Se a gente cozinha com muita água e joga aquele tanto de água fora, a gente acaba jogando um pouco do sabor das batatas nessa água, ok? Então, ó, pouca água, bem rasinho. Se precisar, a gente vai adicionando mais água, tá bom? Eu coloquei aqui uma colher de manteiga, um pouquinho de pimenta do reino e vou colocar um pouquinho de sal também para começar o cozimento só, e ela já ir pegando gostinho, mas o sal vai só no final do nosso preparo. Então, gente, agora nós vamos começar fazendo o nosso caramelo, que vai fazer parte também do nosso musseline, tá? Nós vamos derreter 120 gramas de açúcar. E aqui nós temos as casquinhas da laranja que eu usei para fazer o nosso suco, tá? Nós vamos derretê-las junto aqui. O caramelo é o seguinte, tem que deixar o açúcar derreter, mas a gente tem que tomar cuidado para ele não queimar e amargar, né? É uma atenção que a gente tem que ter, porque isso pode interferir lá no final no nosso sabor, tá? Nossa batata já começou a ferver aqui, vai começar a desmanchar. A gente não precisa se preocupar muito com relação à textura, porque nós vamos batendo depois como eu avisei, né? E vamos começar a trabalhar então esse caramelo. O suco de laranja que nós vamos usar já está espremido. Aqui nós temos por volta de 150 ml de suco, mas o suco e o caramelo são relativos na hora do nosso preparo, tá? A gente tem que obter uma ideia ácida do nosso musseline, ao mesmo tempo doce, né? Sem que um sobressaia o outro e sem que eles apareçam. Ingredientes no preparo, quando que a gente sabe que a gente acertou a quantidade certa? É quando a gente não percebe que algum ingrediente subiu demais naquele preparo, tá? Então, o suco de laranja vai ser usado para cozinhar, mas ele não pode ter gosto de laranja específico, tá? Da mesma forma que ele não pode ser um musseline caramelizado, né? O gosto do caramelo tão proeminente, mas ele tem que estar ali também com seu dulçor sendo lembrado naquele sabor. Nós vamos preparar aqui agora a nossa crosta que nós vamos usar no carré de ervas. Nós vamos usar então salsinha, bem repicadinha, bem fininha, tá? Não sei se vocês repararam aqui, gente, eu estou usando aqui 2 tábuas, né? Isso é uma regra da vigilância sanitária, mas é algo que a gente pode usar também na nossa casa, né? Que é ter tábuas diferentes para legumes, ter tábuas diferentes para proteínas, porque isso é um cuidado que a gente pode ter com as pessoas que estão, no caso do restaurante, os clientes, né? Mas também com os nossos parentes, nossos familiares que estão na nossa casa, porque a gente pode, quando a gente usa a mesma tábua para todos os ingredientes,
a gente corre o risco de uma contaminação cruzada, tá? A gente corre o risco de trazer para as carnes, das carnes principalmente, algumas substâncias que não fazem bem, né? Que podem causar até doenças, tá? Aqui nós vamos colocando um pouquinho de limão cravo para dar uma molhadinha na nossa crosta, tá? E vamos usar também um azeite e temperar com um pouquinho de sal. Tudo que a gente usa de ingrediente, a gente vai colocando sal aos pouquinhos. Igual eu falei, só no final que a gente vai definir o sabor, acertar o sal, né? Mas durante os processos a gente vai colocando um pouquinho de sal para que também não chegue lá no final e a gente precise de consertar demais, tá? Então um pouquinho de sal, a gente vai fazer a nossa crosta aqui. Farinha panko, ervas e azeite e sal. Então, ó, caramelo feito. Nós vamos colocar agora um pouquinho de água nele para dar... Vai virar um caramelo bem líquido. Lembrando que tem que ter muito cuidado nessa hora, tá? O açúcar, gente, ele é um dos ingredientes da cozinha que atinge uma temperatura mais alta, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com que as queimaduras de caramelo, né, de açúcar, são muito sérias, tá? Colocando mais um pouquinho de erva aqui, de salsinha, para ficar mais verdinha a nossa crosta. O açúcar vai grudar lá no fundo, tá? Mas depois ele vai soltar novamente com a água que nós jogamos. À medida que a água das batatas for secando, a gente pode ir adicionando mais um pouquinho, mas sempre de olho na textura, né, da batata, se ela já chegou no seu cozimento, tá? E se ainda tem água nela. Tem água, a gente continua do jeito que tá. Não tem água, não chegou na textura que a gente quer, a gente adiciona mais um pouquinho de água, mas sempre bem rasinho, pra gente terminar o cozimento com pouquíssima água. Nossa crosta tá pronta, tá? Sempre prova para ver se tem o sal que a gente queria. Nosso caramelo aqui já está quase. Aí a gente está aromatizando ele já com a nossa laranja. Já estamos trazendo a laranja para o nosso preparo, tá? E nós vamos dar agora uma selada no nosso cordeiro, para depois a gente envolver ele em crosta e depois a gente levar ele pro forno para ele terminar de assar, tá? O cordeiro, a gente começa selando ele em fogo bem alto com uma manteiguinha de ervas. A gente quer que ele sele por fora e continue rosadinho por dentro ainda. E a gente leva pro forno por uns 8, 10 minutinhos, só para ele terminar de assar por dentro e chegar na textura que a gente quer. Aumentar o fogo, vamos colocar uma manteiguinha, um pouquinho de azeite, para a gente não queimar a manteiga que está aqui. Fiozinho mesmo, só para a gente não queimar a manteiga. Vou até selar os dois aqui de uma vez. Vou colocar um pouquinho mais de manteiga. Para a gente aromatizar essa manteiga, nós vamos usar aqui, ó, sálvia e alecrim, tá? Eles vão dar um cheirinho, a gente vai catando a manteiga no cantinho da frigideira e vamos colocando... Eu vou colocando por cima do carré. Então, a manteiga nossa já derreteu. Vamos colocar o nosso carré para selar. Começando a carne para baixo. Vamos adicionar nossas ervas. O carré sela bem rapidinho, tá, gente? E o carré é uma carne de se servir ao ponto para mal passada. Então, a ideia é que ele pegue essa crostinha bem rapidinho mesmo. Por isso a gente coloca o fogo bem alto, pegar essa crosta bem rápida. E depois a gente só termina fazendo a crosta e levando pro forno, tá? O carré tende a encolher um pouquinho. Aliás, toda proteína faz isso, né? Ela encolhe um pouquinho quando a gente coloca ela no fogo, mas não tem problema. Ele vira
A gente faz até ele invertido, como se fosse uma coroa, né? Porque ele já faz esse trabalho. A gente coloca as ervas em cima, trabalha um pouquinho o aroma dele. E depois na mesma frigideira nós já podemos puxar o nosso shimeji, reservar também, depois fazer o nosso molho, que tudo vai agregando sabor, é uma camada em cima da outra. Então a gente usa o sabor do carré para a gente puxar o shimeji, depois a gente usa o sabor do carré e do shimeji para a gente fazer o nosso molho, construir o nosso molho todo, tá? É interessante também a gente pegar a base do carré para selar, é muito importante a gente selar essa parte também aqui de baixo dele. Nossa batatinha precisa de mais um pouquinho de água. Sempre pingando, tá? Nossas ervas a gente já pode tirar, porque agora elas já deixaram o sabor na manteiga já, né? Senão elas começam a queimar também. Vamos virar a parte de baixo do carré. E nós vamos usar para colar, igual eu falei para vocês, a crosta no carré. Essa pastinha que nós fizemos com os produtos da Menina dos Olhos, que foi a compota de jabuticaba e a geleia de jabuticaba. Nós fizemos uma junção dos dois, tem um ácidozinho nela, que vai ser bacana da gente trabalhar aqui. Vocês vão perceber que tem um caldinho mais espesso, né? O amido da batata sendo solto aqui, das batatas, né? Todas têm muito amido. E é isso que a gente perde muito para água quando a gente faz um cozimento com muita água, tá? Com muito líquido. A gente acaba perdendo esse sabor para a água. Tá? Então por isso que é muito legal da gente manter pouca água para cozinhar legumes de uma forma geral, tá bom? Ó, tiramos o nosso carré da manteiga. Vamos tirar essas ervinhas aqui também. Reservar. Vou deixar nossa frigideira aqui, nós já vamos entrar com o shimeji já também. E aqui agora nós vamos trabalhar um pouquinho a nossa crosta. Como que nós vamos fazer? Com o pincel, a gente vai pincelar o nosso carré. Tá? Vou passar fazer uma camadinha nele aqui dessa mistura que nós fizemos da compota, né, com a geleia de jabuticaba. Tá? Nós vamos fazer uma camadinha e vamos colar a crosta nele. Então nosso carré já está na crosta aqui, né? Fizemos a panko, ervas, e um salzinho, um limão para dar um pouquinho de acidez também. E usamos a nossa misturinha aqui de geleia e compota, né, de jabuticaba que nós pincelamos para a gente colar a nossa crosta. Nós vamos levar para o forno agora, de 8 a 10 minutinhos. Então aqui nós chegamos na textura que a gente queria, as batatas começam a desmanchar. Né? E terminamos com um pouquinho líquido, como nós falamos, né? Aí nós vamos transferir ela agora para uma panela um pouquinho mais funda. Vamos entrar com o nosso suco de laranja. Como eu falei, bem aos pouquinhos. E vamos dar uma mixada aqui. Fica bem lisinho. E agora nós vamos voltar com ele para o fogo, porque nós vamos acertar a questão da acidez e a questão do dulçor do caramelo que eu falei com vocês, né? O caramelo nós vamos dar uma peneirada nele aqui. Tudo que a gente pode precisar de um pouco mais. Um pouquinho mais de laranja. Um pouquinho mais de caramelo também. Vou terminar com esse. Só sobrou as casquinhas da laranja,
que foi que deram uma aromatizada nesse nosso caramelo, né? Agora nós vamos deixar reduzir um pouquinho para chegar à textura que a gente quer da montagem do prato, né? Que é um pouquinho mais firme. Mas e depois acertar o sal no finalzinho, né? O sal aqui, na verdade, vai levantar o sabor de todos esses ingredientes que nós temos dentro da panela. Sal não é tempero, né? Ele só acentua os sabores que nós temos. Shimeji é manteiga, temperinho, sal e nada mais, tá? Porque ele vai só compor o nosso prato também, ele não é o ator principal do nosso prato. Lembrando que a gente não lava cogumelos, tá? No máximo a gente dá uma pinceladinha nele, né? Passa um pincel nele para tirar o excesso de terra, alguma coisa assim. Nós vamos pingar aqui, isso aqui é um caldo de legumes, tá? Percebam que a textura dele está bem grossinha, né? Porque é um caldo de carnes, na verdade, que eu faço à base de legumes, que é comum para todos os caldos da gastronomia, né? Que é a base de alguns legumes aromáticos, que são a cebola, a cenoura, o salsão e o alho poró, né? E a gente aí, a partir dessa base, a gente coloca o sabor que a gente quer de alguns outros caldos, né? Então ele é base para algumas coisas. Ele não tem sal nenhum, mas ele tem um concentrado aqui de legumes e de carne, já coado, claro, né? Já coei. Ele não bate ele no liquidificador não, tá? Ele é grossinho assim porque ele vai reduzindo. Nosso shimeji está pronto e agora nós vamos fazer nosso molho. A base do nosso molho, então, gente, nós vamos pegar um pouquinho dessa raspinha aqui do shimeji já. Vamos deglaçar, retirar esses açúcares que ficaram aqui do cogumelo com um pouquinho do vinho tinto. Tá? Nós vamos limpar a frigideira com um pouquinho de vinho tinto. Vamos entrar com o nosso caldo de carne. Nós queremos um molho só para pincelar um pouquinho no nosso prato, tá? Vamos usar a nossa compota de jabuticaba aqui. Eu quero um pouquinho de casquinha e sabor de jabuticaba na apresentação do nosso prato também. Além do vinho da jabuticaba, né, que também já está aqui. A menina dos olhos. Nossa produtora Lázara está aqui nos bastidores, aqui de olho na receita, né, dona Lázara? Com certeza. O cheiro tá bom aí ou não? Muito saboroso, muito gostoso. Nós vamos deixar o nosso caldo reduzir um pouquinho aqui. Espessar um pouquinho. Pode ser fogo baixo. Para terminar o nosso musseline, nós vamos colocar um pouquinho de creme de leite. Aqui nós temos 100 ml. Sempre observando para não queimar também, tá? E vamos colocar um pouquinho da geleia de jabuticaba para trazer uma textura no nosso molho aqui. Então o nosso musseline chegou aqui na textura que a gente queria. Nossa calda está pronta. E o nosso carré também chegou aqui do forno. Quentinho. Quero que vocês observem aqui, ó. Então aqui nós temos os ossos que nós limpamos, né? Que nós tiramos todas as rebarbinhas de carnes que estão nesse aqui ainda, nós tiramos aqui. E a gente ainda podia ter usado um papel alumínio ainda, que ficava mais branquinho ainda. Mas como iam só 8 minutos, não era tempo suficiente dos nossos ossos queimarem. Mas fica mais bonitinho, ainda mais depois que a gente cortar. Vamos colocar aqui na tábua. E aí nós vamos servir de 2 em 2.
E esse então é o nosso carré de cordeiro em crosta aromática, né? Servido sobre uma musseline de 3 batatas, feita com laranja e caramelo, e uma calda de jabuticaba com shimeji por volta dele aqui. Pessoal, queria muito agradecer a toda a equipe aqui envolvida na gravação, agradecer a Lázara, nossa produtora, a menina dos olhos, que fez tantos produtos bacanas aqui para apresentar nossa receita. Dizer que é um prazer participar novamente desse evento muito bacana, do Festival de Jabuticaba, que já tem anos que eu participo, e eu participo com um carinho imenso mesmo. Agradecer também o pessoal das Prodejas, dizer que é lindo ver o trabalho de tanta inovação, de tantos produtos sendo feitos a partir dessa fruta emblemática mineira. E eu sou Afonso Bicalho, trabalho com eventos gastronômicos, trabalho também na difusão da gastronomia mineira, levando a nossos costumes, nossas formas de preparo, né, e buscando cada cultura alimentar espalhada no nosso estado, para diversos eventos, para diversas comunidades. E sou também coautor de um programa de team building que se chama Cookit, que leva, através da gastronomia, formas de atuação e de desenvolvimentos de grupos para empresários de todos os ramos, né? E participo sempre de eventos gastronômicos de cidades variadas, né? O Sabará é uma das que a gente faz muita questão de participar, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá? Obrigado novamente ao pessoal pelo convite, obrigado novamente também à dona Lázara, e saúde ao Festival de Sabará.